Mais uma rodada de eliminatórias finalizada. Parece que a gente balança, mas tenta voltar ao caminho. Guto, agora vai, Guto. Depois de batermos o forte lanterna, o Chile, lá na casa deles, veio a vez do vice-lanterna, o Peru, e o Brasil, importante que não deixou o Peru crescer. O Peru cresceu contra o Uruguai no primeiro jogo dessa rodada. Agora o Brasil foi lá e digo, não, com a gente não, vamos encolher o Peru e metemos quatro, né? Deixamos o Peru de quatro. Então foi uma bela exibição. E o Dorival falou, ó, vou levar esse time para a final da Copa do Mundo. Então ele acertou o prumo e agora vai. Tio, eu ainda acho que o Dorival está dando muita declaração para se justificar. Ele tem que lembrar que ele, como treinador, ele tem que ter a atenção completa. É no time ali, é dentro ali dos treinamentos. A gente viu uma evolução, a gente saiu de uma data FIFA com, vamos colocar, repaginado de volta ao cenário, mas não fazendo mais do que a nossa obrigação, tendo em vista que a gente enfrentou os dois lanternas das eliminatórias nessa data FIFA, muitas coisas ainda a se explicar, a melhorar. Conseguiu tirar ele, sentou o Danilo no banco. É a maior conquista que a gente podia ter como É. torcedor, mas ele tem que trazer para os jogadores o que ele realmente quer de esquema de jogo, porque ele começa com o Wanderson no segundo jogo, praticamente na mesma função, atuando igual ao Danilo. O Wanderson, tudo bem, começou um pouco nervoso, mas até o final do primeiro tempo ele mal subia. A construção de jogada mal funcionava ali com as infiltrações, as afuniladas de um lateral direito. Então, quando ele realmente quer trabalhar com três homens e um dos homens é o lateral direito, ele pode simplesmente escolher não convocar lateral direito. Por que ele não começa com um esquema tático com três jogadores? Mas não, são coisas ainda que deixam o torcedor meio ressabiado com o Dorival. É verdade, né? Eu dei mais de torcedor do que de analista, né? Mas a verdade é que Dorival teve alguns acertos. Acho que talvez a gente possa ter achado a nossa dupla de volantes ali com o Gerson e o Bruno Guimarães, que jogaram bem. A gente tem ali do meio para frente o quarteto mais ofensivo, tem muita opção boa, né? Dos quatro que jogaram dessa vez, o Savinho ficou um pouco abaixo, mas o Rafinha mandou muito bem. O Rodrigo foi um pouco mais discreto, mas também jogou bem. E o Igor Jesus ainda está se encontrando, acho que tem um futuro bom. Não esqueçamos que Vini está machucado e o Neymar, temos esperança que ele volte e que ele volte bem também. Ou seja, a gente tem material bom ali do meio para frente. O problema são as duas laterais, no meu modo de ver. Realmente, nem Wanderson nem Abner estão aptos a serem titulares de uma seleção brasileira, mas não tem opção, né? Ele precisa realmente entender o que ele quer de esquema de jogo, de função de cada jogador e escolher uma opção, dar a chance dessa opção, mostrar um trabalho. Porque coloca no jogo, aí no próximo já muda. Aí próxima convocação, convoca outros jogadores e deixa de lado o Wanderson. Não vai para frente nunca. Falta sequência e inexplicável. Um início de trabalho, uma Copa América inteira sem um centroavante fixo, coisa que ele nunca apresentou dentro do cenário do futebol brasileiro como treinador. Aí na seleção ele resolveu não gostar de centroavante no início, aí agora parece que despontou com o Igor Jesus. Então é muita contradição ainda para um treinador só, mas aquele aquela sensaçãozinha, sabe? Aquela pulga atrás da orelha, tem que ficar um pouco mais abaixo e a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre torcer para o nosso Brasilzão e vamos nessa. Duas vitórias animam. Duas vitórias contra, né? Vamos repetir, contra a Lanterna e Vice-Lanterna. Assim, a grande sorte do Brasil é que a gente pode separar os times da América do Sul em dois níveis. Você tem necessariamente as cinco seleções aí muito fracas. E uma dessas cinco vai jogar a Copa do Mundo, por incrível que pareça, né? Porque vamos classificar as seis primeiras. Então, ou o Paraguai, ou quem sabe a Venezuela, poderão se classificar para uma Copa do Mundo. E espero que não façam vexame, né? Porque estão no nível muito abaixo. As outras cinco já são as seleções que têm jogado as últimas Copas do Mundo, né? Pela ordem de Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil e Equador, eles têm jogado as últimas Copas do Mundo, são seleções que estão bem. E certamente essas cinco vão se classificar. Agora a sexta vai ser a menos ruim para ir para a Copa do Mundo, né? Temos ali uma Bolívia na sétima colocação, ainda conseguiu ultrapassar a Venezuela, que vinha num cenário que dava uma esperança de ver a primeira vez a Venezuela disputar uma Copa do Mundo, mas num duelo 6 pontos contra o Paraguai conseguiu perder e o Paraguai ainda perdeu um pênalti. Agora, é de brilhar os olhos. O Scaloni, o trabalho do Scaloni na Argentina, a gente já conhece há alguns jogos, há algumas Sim. temporadas, tanto é que é campeão do mundo. Mas o que o elenco colombiano está entregando é um negócio. São duas seleções que têm camisas 10 mágicos, né? A Colômbia tem um camisa 10 mágico que só joga na seleção.
Por um lado é bom porque ele se poupa nos clubes, né? E foca 100% na seleção. E a Argentina não tem o que falar do Messi, né? O Messi foi, o camisa 10 foi nota 10, né? Hat-trick no 6-0 contra a Bolívia e não tem o que falar dele. Foi mais do mesmo. Por incrível que pareça, bons jogadores aqui no nosso lado sul-americano, mas poucos que conseguiram fazer um hat-trick na história das eliminatórias. Verdade. Tudo bem que foi contra uma Bolívia, mas contra a Bolívia o camisa 10 tem que mostrar. Com certeza. Tudo bem que foi contra a Bolívia, e tudo bem que o segundo gol dele foi aos 40 do segundo tempo, e o sexto gol da Argentina e o terceiro do Messi já foi lá no finalzinho, quase aos 45 do segundo tempo. Mas não importa. Fez os três gols, é o hat-trick e tira o chapéu pro Messi. É um cenário que traz um gostinho para essa próxima Copa. Realmente, são seleções que a gente nunca imaginava poder disputar uma Copa do Mundo, mas são seleções tradicionais que estão mostrando uma leva de jogadores. Para mim, de novo, eu tenho que falar, tenho gostado muito do futebol apresentado por esse elenco da Colômbia. Além do Rames, que está jogando muito, tem o John Arias do Fluminense, que também é um jogadorzaço, né? O centroavante lá, o Córdoba, muito bem, um cara forte, presença de área. E o Luiz Dias, né? Que para mim seria o grande nome dessa seleção, junto com o Rames Rodrigues, né? Luiz Dias do Liverpool. E foi, acredito eu, pelo que eu vi do jogo, foi o segundo melhor jogador em campo, só um pouquinho abaixo do Rames, né? Tio, é um time tão interessante. A linha defensiva tem dois laterais que são bem ofensivos, Sim. podem vacilar um pouco ali na parte defensiva, mas é uma linha com dois zagueiros que tem uma presença diária, um cabeceio quase que fatal. Um meio de campo com um Lerma, jogador de Premier League, que é quase um cão de guarda ali da defesa. Um maestro. O futebol de Richard Rios é um negócio Impressionante. Uhum. brincadeira. Um Rames Rodrigues, que é o que você falou, só joga na seleção e, para sorte dos colombianos, ele só joga lá. É um jogador que se entrega. E lá na frente, é brincadeira. Luiz Dias de um lado, o Arias do outro e o Córdoba ainda tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha, que tem um menino que tá querendo beliscar e muito a vaga de titular ali do homem referência, que é o John Duran, que tem feito muitos gols, não só nas eliminatórias, mas também na Premier League pelo Aston Villa. Verdade, verdade. E de quebra ainda tem o Borré, que não foi convocado dessa vez porque estava machucado, que sempre é uma boa opção de banco. O Richard Rios é outro jogador que a gente tem que mencionar. Eu não sei quanto tempo ele dura no Palmeiras, né? Ele já está com propostas do exterior, não sei até quando a tia Leila vai segurar ele. E para encerrar essa rodada, parece que o Uruguai está desandando, né? Depois que o Luis Suárez abriu a boca contra o El Loco Bielsa, né? E reverberou com o Valverde, por exemplo, que confirmou tudo, o Uruguai jogou mal, né? Para ter uma ideia, o melhor jogador em campo contra o Equador, em casa, foi o Colorado Rocher, o goleiro. Mas o Brasil não tem nada a ver com isso, né? Vamos lá, na próxima rodada, ultrapassar o Uruguai. É o cenário de futebol brasileiro, é mentalidade de jogador brasileiro? Não. Jogador derruba treinador em qualquer lugar do mundo. Realmente foi discrepante a atuação nessa janela da data FIFA do Uruguai. Perdeu. Ele realmente sentiu o Peru entrando duro no jogo. Vacilou ainda jogando em casa contra o Equador. Mas tomara que não derrubem ele antes de enfrentar nós, né? Porque a próxima janela aí da FIFA, em novembro, a gente enfrenta o Uruguai aqui nas nossas terrinhas. Tomara que a Louco Bielsa ainda permaneça. Pode sair depois, mas Fica fica Bielsa. até novembro. Fica Bielsa, né? Para encerrar, o que eu teria para dizer é que, para mim, o grande time não é novidade, mas a Argentina provou que é o grande time da América do Sul nos últimos anos, né? Vamos tirar o Messi, mas olha o meio de campo deles, né? Um meio de campo assim que vem jogando junto desde a Copa do Mundo, né? O Depou, o Fernandes, o McAllister. Ali junto com o Messi tem um Julián Álvares, um Martínez, que foi o segundo melhor jogador contra a Bolívia, né? Craque da Inter de Milão. O Álvares migrou do City pro Atlético Madrid, talvez para conseguir jogar mais e está conseguindo, né? Então, foi só uma confirmação que a Argentina é o grande time da América do Sul, infelizmente pra gente, né? E tá aparecendo com bons nomes ali no banco também. Temos o Garnacho, que é uma das figuras que sofre dentro do elenco do United. O Nico Mais um. Gonçalves também tem jogado bem ali no campeonato italiano. Não E até deixa. um botafoguense, né, Guto? Não vamos esquecer do Almada, né? Que fez gol, inclusive. Exato. Então, são nomes aí que impedem da gente falar, não, a Argentina é só aquele time titular. Tem banco e, inclusive, um técnico sentado no banco, um técnico competente, né? Podemos dizer que dos times brasileiros, o grande vitorioso dessa janela foi o Botafogo, pela seleção brasileira e pela seleção argentina também. Telefogo, realmente, num cenário amplo, a gente viu um Almada fazendo gol, jogando bem. A gente viu um Igor Jesus. Savarino caminhou junto com o futebol apresentado da Venezuela, mas é um time que realmente chamou mais atenção dentro do cenário brasileiro. Isso. E o Luiz Henrique, que entrou bem, né, nos dois jogos, então também tem que tirar o chapéu. O Igor Jesus, não podemos esquecer que estreou na seleção, sempre é muita atenção, imagina eu, uma estreia, ele estreou fazendo gol, né?
Eu confesso que estou otimista, pero no mucho. Então, Dorival, vamos lá, a gente está com você, vamos abraçar a causa, mas mostra suas ideias dentro do jogo, que o brasileiro é vidrado, é viciado em futebol e não larga a seleção brasileira, não larga a amarelinha, e vamos ver que a gente vai suando junto, quem sabe, para final realmente da Copa do Mundo. Certo, mas primeiro tem que chegar lá. Eu acho que pelo menos esse caminho já está pavimentado. Exato. Certo? É isso aí, Guto.